Queridos irmãos, no dia a dia com Deus de hoje eu quero falar sobre correr conforme as regras. Correr de acordo com as regras. A vida cristã é comparada pelo apóstolo Paulo, em alguma das suas cartas, como uma corrida. Ele usa muitos exemplos da Grécia Antiga, dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, para fazer um paralelo com a vida cristã. Quando ele vai falar de luta, ele usa o boxe. Quando ele vai falar de disciplina ou de resistência, ele usa a luta greco-romana para falar de uma batalha, de uma luta. E quando ele vai falar da caminhada cristã, ele usa muitas vezes as corridas, 100, 200, 400 metros e a maratona. Então ele compara a vida cristã a uma modalidade olímpica, a uma luta, a uma corrida, a uma peleja. E todos nós estamos engajados nessa peleja, nessa corrida que dura toda a nossa jornada aqui, toda a nossa caminhada. E nessa luta, nessa corrida, para participar da modalidade, nós precisamos obedecer às regras. Todas estas provas olímpicas têm regras, têm normas que precisam ser obedecidas, porque senão nós somos desclassificados, o atleta é desclassificado da prova. E mesmo que ele treine, se esforce, se desgaste e dê tudo de si na competição, na modalidade, se ele não correr de acordo com as regras, se ele violar alguma regra, ele é desclassificado ou ele não é coroado, ele não é premiado. E o texto ensina isso, preste muita atenção. Nem um soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o propósito é satisfazer aquele que o arregimentou. Agora o 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não correr segundo as normas ou as regras. A tradução diz aqui: se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Ou seja, o atleta não é premiado se ele não correr, não lutar conforme as regras. Para ser cristão, é necessário obedecer algumas regras. Eu não obedeço regras, mandamentos, normas, nem pratico obras para me tornar um cristão, para eu ser salvo. Isso tudo ocorre por um ato voluntário da graça soberana de Deus. Entretanto, todavia, depois que eu me torno cristão pela graça, eu sou submetido a mandamentos, a leis e a regras. E eu preciso andar de conformidade com essas regras. O que acontece hoje é que existe o chamado individualismo cristão. Cada um que se diz cristão vive de acordo com o seu próprio pensamento, a sua própria visão de cristianismo. Ou vive segundo as suas próprias regras e próprias leis, para não dizer que vive conforme bem entende. E não pode ser assim. Nessa jornada nossa, nessa vida cristã cotidiana que é vivida diariamente até a consumação dos séculos, existem regras para ser obedecidas. Assim como em uma prova, uma maratona, uma modalidade, existem normas e eu não posso violá-las, na vida cristã é a mesma coisa. Infelizmente, tem pessoas assim, que estão em determinada igreja e não obedecem os princípios da sua igreja local, não se submetem à liderança da igreja local,
não estão de acordo com os pactos e as ordenanças ali observadas. Não há presencialidade, não há compromisso com os cultos, não há compromisso com o estudo sistemático da Escritura, não há compromisso com a vida de oração regular, com a vida de santificação, separação do mundo, não há comunhão com os santos, não há integração no corpo local, não há ajuda mútua, não há sujeição à disciplina eclesiástica, usam o dinheiro como quer, se vestem como quer, fazem da vida o que bem entende, não prestam contas para ninguém, usam da Bíblia só aquilo que é conveniente. Existem uma série de cristãos assim, que não querem ficar sujeitos a regras, a normas, a direções, a lideranças, ao governo da igreja local, nem da sua liderança, mas se tornaram juízes para si mesmos. Isso é muito perigoso. Qual é a consequência disso? Temos duas aqui. Duas. A primeira delas é que isso pode ser uma evidência de que não houve conversão e não estamos tratando de um cristão genuíno. Porque o texto diz que aquele que milita não é coroado se não militar segundo as regras. Ou na outra tradução, diz que aquele que não luta segundo as regras não é coroado, ele é desclassificado. Pode significar, então, que ele não está correndo a vida cristã verdadeira. Porque como cristão, ele tem que obedecer às regras. Se ele não tem nenhum desejo de obedecer, vive violando as regras, na verdade, nem correndo a vida cristã ele está, nem na prova ele está de verdade. E se ele está, faz só parte da igreja visível, será desclassificado, condenado. Não será contado com salvos, porque isso é uma evidência, a falta de sujeição dele às normas, às regras. E segundo, pode ser que seja sim um cristão, mas negligente, insubmisso, preguiçoso, indolente. Esse vai sofrer juízos punitivos de Deus, a disciplina de Deus, e não vai ser coroado. Ele vai ter uma dificuldade de crescer, de se desenvolver, de colher, de ser abençoado. Um cristão que sempre viverá à margem da vontade de Deus e daquilo que Deus projetou para ele. Então, queridos irmãos, eu chamo vocês, se vivem assim, ao arrependimento e a correr conforme as regras e militar segundo as normas. Estamos em uma competição cheia de regras que foram escritas pelo justo juiz, e ele espera que cada atleta, cada cristão que corre essa corrida da fé respeite essas leis, as obedeça, para que no final seja coroado com a coroa da justiça. Deus te abençoe.